Saudações eternas, tanto do Pai, quanto do Filho e também do seu Santo Espírito. Desejamos também uma boa noite para todos. Outras pessoas de fuso horário, desejamos nosso bom dia e que a graça e a paz de Deus possa inundar o seu coração ao ponto de preservá-los em Cristo Jesus. A meta hoje, no compartilhamento dessa revelação, é manifestar, dar o conhecimento a vocês que a esta hora, sim, independente o fuso horário, a esta hora estão crucificando o Filho de Deus. Esse é o objetivo do vídeo. Vou lhe mostrar até o final, dar evidências que a esta hora estão crucificando Jesus Cristo. Estão crucificando o Filho de Deus. Talvez você possa se perguntar, mas Jesus Cristo foi crucificado 2000 anos atrás. É possível que hoje, 2000 anos depois, ele seja crucificado? Sim. Fique conosco até o final desse vídeo. Irei mostrar para vocês que a esta hora existem pessoas que estão crucificando, e não só crucificando o Filho de Deus, mas expondo-o publicamente, escarnecendo-o do mesmo. Se não, percebam, há um texto sagrado que nos deixa claro isso que estou lhe dizendo. É uma das evidências bíblicas. Você que pode acompanhar em Hebreus, capítulo de número 6. Sim, Hebreus, capítulo de número 6, versículo 4 e versículo 5, está registrado características evidenciais de pessoas, no plural mesmo, que estão crucificando o Filho de Deus. Se não percebam, no verso 4 nos diz: ora, é impossível, o texto diz, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Anote aí, vai tomando nota. Primeiro, foram iluminados. E o texto continua. Segundo, experimentaram o dom celestial. Terceiro, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Quarto, provaram os benefícios da palavra de Deus. E quinto, são atemporais. O que é isso? Eles acessaram poderes do mundo que há de vir. Poderes que estão reservados por Deus manifestar em um mundo futuro, breve, porém futuro. Essas pessoas conseguem acessar hoje. E o texto diz no versículo de número 6, olha que impressionante. Mas os mesmos que possuem tais características apostataram da fé. Meu Deus, apostataram da fé. O que é apostatar da fé? Um do significado ou da significância do termo, que eu amo muito, gosto, tenho apreço, é estar longe de, ou afastar-se de, ou abandonar. Abandonar. E aí você já vai concluindo o que o texto está nos dizendo, que essas pessoas apostataram da fé, afastaram-se da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Estas pessoas que vivem crucificando o Filho de Deus
em si mesma e expõe publicamente ele, o Filho de Deus, são pessoas que foram iluminadas. São pessoas que experimentaram o dom celestial. São pessoas que são participantes do Espírito Santo, instrumentos do Espírito Santo, de certa forma, cooperam ou são utilizados pelo Espírito Santo. São pessoas que conhecem os benefícios da palavra, porque provaram a palavra de Deus. São pessoas que acessam poderes de um mundo vindouro. Mas o que adianta a pessoa ser municiadamente? E por que não dizer ser habilitadamente pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus até usar essas pessoas, mas as mesmas não entendem o porquê ou para quê de tanta munição espiritual, de tanta habilidade espiritual, de o Espírito Santo utilizá-los, porque o maior propósito do Espírito Santo nos dar dons, nos conferir unção, autoridade, revestimento, é para nós termos a centralização em Cristo Jesus. Quem é batizado com o Espírito Santo e não compreende que o Espírito Santo foi nos dado para a revelação de Cristo Jesus, são pessoas que até podem ser munidas pelo Espírito Santo, são pessoas que podem ser até habilitadas pelo Espírito Santo, são pessoas que têm até a graça especial de Deus pelo Espírito derramado, tem uma unção tremenda, mas os mesmos, através de todo esse avulto de habilidade espiritual, e mesmo sendo instrumento do Espírito Santo, não compreendendo o mistério em Cristo Jesus, tornam-se apóstata. Por quê? Porque eles não compreendem que tudo isso foi lhe dado para ter mais revelação do Filho de Deus. E não para menosprezá-lo, e não para crucificá-lo outra vez, e não para matá-lo, e não para expô-lo publicamente. E geralmente, ou normalmente falando, essas pessoas que expõem publicamente o Filho de Deus já nos traz uma ideia de que eles estão em reuniões. E segundo as características que o texto nos fornece, são líderes, são vasos, são instrumentos que foram até batizados com o Espírito Santo, são usados pelo Espírito Santo, mas não compreende o mistério do Espírito Santo que culmina ou se alinha à revelação do Filho de Deus. Vocês lembram? Em João capítulo 16, você que pode, tome nota disso. No verso de número 13, Jesus Cristo disse que quando viesse o Espírito da verdade, ele faria lembrar da verdade que Jesus Cristo ensinou. Ele também guiaria nessa mesma verdade. E detalhe, o Espírito Santo não falaria de si mesmo. Tá pegando a revelação? Se você tá pegando, escreva aqui embaixo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Dá para pegar esse mistério? Dá para escrever aqui embaixo? O Espírito Santo não fala de si mesmo. Por que ele não fala de si mesmo? Porque todo aquele que fala de si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. E nós termos recebido o Espírito Santo, temos esse privilégio de sermos batizados nas águas e também batizados no fogo. Eita, glória a Deus! Nós compreendemos
que o Espírito Santo foi nos dado para revelar o Filho de Deus. Também, o maior propósito é esse. Não muito obstante, o versículo 14 de João, do Evangelho de João, capítulo 16, nos diz, o próprio Senhor Jesus, que o Espírito Santo haveria de glorificá-lo. Por quê? Porque tem recebido do que é dele. Oh, meu Deus! Será que você pode escrever aqui embaixo? Só quem crê. É um tempo que Deus promoverá a tua vida em Cristo Jesus. Escreva aqui embaixo: novidade de Deus está chegando para a minha vida, para a minha casa e para os meus negócios no reino de Deus. O Filho de Deus está se revelando. E quem é que divulgam? O Espírito Santo. Se você que é usado pelo Espírito Santo e tem acesso aos poderes de Deus e não compreende o Filho de Deus, o dono, você está crucificando outra vez o Filho de Deus em você e expondo publicamente. Quando Deus me deu essa palavra, eu pude ver em um âmbito espiritual muitos líderes que crucificam o Filho de Deus de novo. E expõem diante das reuniões, diante dos santos, diante de suas congregações. Expõem o Filho de Deus ao vitupério, vergonhosamente. Oh, eu estou sentindo o Filho de Deus aqui. Escute, Deus te trouxe a esse canal para ouvir essa palavra, porque de repente você é mentorado, você é ministrado, você é orientado por pessoas que estão crucificando o Filho de Deus outra vez. E não sou eu que estou dizendo, eu apenas estou sendo uma voz. É a palavra de Deus que nos garante isso. Pastor, o texto diz que os mesmos que têm esses predicados espirituais apostataram da fé. Sim, mas é da fé que apostataram, abandonaram a fé, distanciaram da fé, se afastaram da fé. Sim, e a fé foi nos dada para quê? Em João, capítulo de número 20, Evangelho, no versículo de número 31, a Bíblia nos diz que a fé foi nos dada para que tenhamos vida e vida no Filho de Deus. Você que pode acompanhar, leia o texto. João, Evangelho, capítulo 20, versículo 31, diz assim: mas estes estão escritos para que creiais. Aleluia! Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, olha que diz o texto, para que crendo tenhais vida em seu nome. Aleluia! Então, o escritor tem razão em dizer em Hebreus capítulo 6, versículo 5, que quem abandona a fé, abandona o Filho de Deus. Então, conclui-se que quem é usado pelo Espírito Santo sem conhecer o Filho de Deus, o mesmo torna-se reprovado em qualquer obra que se faça em nome de Deus e para Deus. É por isso que em Mateus 7 diz que alguns naquele dia se apresentarão diante do Senhor e dirá: no teu nome profetizei, no teu nome curei, no teu nome expulsei demônios, no teu nome falei em línguas. E o Senhor dirá abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Número 1, iniquidade é pecado de crente. Número 2, iniquidade é pecado de quem faz as coisas no dom sem conhecer o dono. Oh, meu Deus! Iniquidade, número 3, é pecado
pecado de quem conhece o poder de Deus, mas não vive no Filho de Deus. E é o próprio que está falando e já disse em outra feita, em João capítulo 15, no seu evangelho, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Com outras palavras, tudo o que faça através dos dons do Espírito, mesmo sendo usado pelo Espírito de Deus, sem conhecer o Filho de Deus, sem ser achado no Filho de Deus, sem estar mergulhado no Filho de Deus, sem estar concentrado no Filho de Deus, qualquer coisa que se faça, qualquer coisa que se construa, é ruína, é casa na areia. Deus não aprova tudo que é feito fora do corpo do seu santo Filho. Oh, meu Deus! Se você não sabia disso, escreva aqui embaixo. Pastor, eu não sabia, mas hoje a revelação chegou para a minha vida. O Espírito foi me dado para me dedicar em Cristo Jesus. O Espírito foi me dado para que eu possa conhecer e viver, entender a minha existência e me mover em Cristo Jesus. Isto é, para que você não seja mais um que anda em altares, em púlpitos, em palestras religiosas, crucificando o Filho de Deus outra vez, expondo publicamente. Eu estava em meditação dessa porção que o Senhor me deu para lhe entregar. Escute isso, é muito sério. Você que pode e está chegando agora, fique conosco até o final e toma nota disso. E o Senhor disse claramente, quando estão me crucificando e o meu povo não percebe por falta de entendimento. E eu falei, Senhor, me dá tudo que eu entrego. E o Senhor disse, então diga para eles, pelo menos duas formas que eles utilizam para me crucificar neles, outra vez e me expor publicamente, me expor diante dos demais, diante da congregação, diante dos santos. E eu falei, então qual é a primeira? E o Senhor disse, muitos que fazem menção dessa palavra apenas teoricamente. Tem pessoa que diante de reuniões religiosas fala do Filho de Deus, mas é apenas teoria. Eles não conhecem a verdade. Eles não conhecem a metanoia da verdade. Eles não conhecem o metamorfo que a verdade opera em nós. E muitos são enganados, porque ouve um homem apenas falar teoricamente do Filho de Deus. É uma forma que você tem que observar, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Árvore que só tem folha é teoria. E você sabe o que Jesus Cristo fez com uma figueira. Não quero entrar nesse mistério, mas fica apenas à luz da palavra para a vossa meditação. A segunda forma que eles estão crucificando o Filho de Deus neles, expondo publicamente, mesmo acessando todo esse arsenal, todo esse poderio do Espírito Santo. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. O Filho dele está presente. A segunda forma é que eles também, oh glória a Deus, eles também querem provar pelas Escrituras a existência do Filho de Deus, sem conhecer pessoalmente o Filho de Deus, sem ter um tete-a-tete, sem ter a revelação de ser morada e edifício do Filho de Deus. Porque em João 14, versículo 21, o Filho de Deus disse, quem ama a minha palavra e aguarda, eu me manifestarei a ele. E o versículo posterior é claro, ele diz também, e nós viremos a ele e faremos morada nele.
Oh, meu Deus! Então não adianta abrir as Escrituras e provar da existência do Filho de Deus se eu mesmo não é morada do Filho de Deus. Se o mesmo não é casa, edifício, templo, santuário celestial, ou melhor, santuário santo do Filho de Deus. E aqui eu quero deixar bem claro essas duas formas. Estejam atentos, porque de repente você ouve pessoas que provam teoricamente o Filho de Deus, ou ouve pessoas que provam biblicamente a existência do Filho de Deus, mas são pessoas que não têm vida do Filho de Deus neles. E, contanto, ou melhor, contudo, não muito obstante, apesar de provarem teoricamente e biblicamente, os mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e expondo publicamente. Que Deus venha te abençoar como sacerdote do reino do eterno. Eu declaro a bênção de Deus na sua vida e que os seus olhos sejam iluminados, que não falte azeite na tua lamparina e que o Filho de Deus esteja presente no seu interior. A sua casa seja ambiente celestial e por onde você passar, a graça e a glória do Filho de Deus sejam vistas pelos demais e eles possam notar que aí tem um cidadão celestial que não crucifica outra vez o Filho de Deus e nem expõe publicamente. Se você amou essa revelação, se você está adorando a Deus na testificação dessa palavra divina para a sua alma, compartilhe esse vídeo. Você sabe, e eu não peço por necessidade pessoal e humana, mas é a única forma que o algoritmo aqui na plataforma entende que deve ser divulgado essa mensagem. É quando você compartilhe. Por isso, você que tem acesso a públicos ou a grupos, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, aqui embaixo de vermelho tem inscrever-se, é gratuitamente, e do lado tem um sininho, acesse. Sim, ative ele, porque toda vez que postarmos revelações de Deus, palavra de Deus, para o seu elevo espiritual, você será lembrada, você será notificado e será uma honra poder cooperar com a obra de Deus que já iniciou na sua vida e Ele está aperfeiçoando para a glória do teu santo nome. Fique com essa palavra e te espero aqui no canal na próxima.